A dessacralização da vida no ventre materno. Esse é o nosso tema da nossa quinta aula, né, de 2023, nosso terceiro trimestre. Um terceiro trimestre que está maravilhoso, tratando aí sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. 13 temas muito bem elaborados dentro dessa revista, aí pelo pastor Douglas Batista, um doutor em teologia, e de uma profundidade teológica muito grande para esse momento que estamos vivendo na atualidade. E a revista de hoje tem como objetivo discutir um pouco sobre essa ideia de quando começa a vida. Ela começa na concepção ou a partir da 12ª semana, 24 semanas, ou a partir do nascituro, do momento do nascimento da criança. Então, isso é um assunto muito discutido no mundo. E aí temos as ideias, ideologias progressistas que são ministradas e divulgadas em todos os meios de comunicação a cada dia mais para convencer mais pessoas da ideia do meu corpo, minhas regras. E a gente precisa discutir esse assunto bem a fundo, compreender à luz da palavra de Deus, para que nós possamos estar fundamentados através da palavra de Cristo. Eu sou o pastor Renato Bromochenko, esse aqui é o nosso canal e sempre a gente está postando aqui aulas sobre a nossa escola bíblica dominical. Eu quero te convidar para estudar esse tema de hoje e te aconselhar, não perde a sua aula, não perde a escola bíblica dominical, sempre aí com sua revista, estudando a palavra de Deus. Você que é professor, a nossa ideia aqui é ampliar o seu conhecimento junto com você, adquirir um pouco mais de conhecimento e subsídio para que você possa comentar na sua sala de aula aí. Você que, porventura, perdeu as aulas anteriores, você pode voltar aqui no nosso canal ou talvez aqui na nossa descrição e procurar a aula anterior e se fundamentar aí, completar um pouco o seu conhecimento para que você possa estudar a palavra de Deus com profundidade. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode estar nos ajudando, tanto compartilhando o link do nosso canal nos grupos aí de escola bíblica que você faz parte, o link do vídeo. Você pode também estar se inscrevendo no nosso canal, porque quando você se inscreve, você passa, ativando o sininho, dando joinha, dando like, nosso material consegue ser entregue com mais facilidade para outras pessoas. Então você pode estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus e defender temas tão importantes como esse que está sendo ministrado nesse trimestre. Mas vamos à nossa aula de hoje, já adentrando a nossa introdução para que você possa compreender aquilo que a palavra de Deus tem reservado para as nossas vidas. É bom que você compreenda a palavra dessacralização, pois ela é o ato ou efeito de perder o caráter sagrado. Então, a concepção, a formação do feto no ventre de uma mãe é algo sagrado. É uma concepção onde o próprio Jesus passou por isso para chegar a este mundo. Então, quando você tenta banalizar esse ato do nascituro, nesse ato do nascimento, você está dessacralizando a vida no ventre materno. Então é bom que você compreenda, porque essa é a ideia principal, é o objetivo principal que o autor quer nos conduzir através da revista. Os objetivos da nossa revista é refletir sobre a divina concepção do nascimento de Cristo, mostrar para você como foi que o nosso Cristo foi formado no ventre de Maria, como se deu seu nascimento, demonstrando o milagre da vida e a capacidade de procriar que o ser humano recebeu da parte de Deus. Segundo, é identificar os traços da cultura da morte, essa cultura que está presente em nossos dias e as suas consequências, como isso tem se tornado tão comum na banalização da vida. E também o objetivo é compreender a sacralidade da vida e a importância da Igreja de Cristo combater toda a cultura que viola os princípios da palavra de Deus. Então é bom que você compreenda isso, entenda que esses são os nossos objetivos através dessa lição e vamos tentar cumprir cada um desses objetivos para a gente não perder o foco da lição e entrar em alguns temas que talvez não vai trazer o resultado, o objetivo da lição, onde a palavra-chave da lição é a vida, a vida do feto, é a vida da criança, é a vida daquele que ainda está indefeso. Então é bom que você entenda que Deus, ele é o autor da vida. A Bíblia, ela valoriza a vida desde a concepção do ventre.
desde o momento em que o ser humano está sendo formado no ventre de sua mãe. E a maior prova disso é o salmista Davi, quando ele cita o Salmo 139, ele diz que ainda eu estava informe, eu não tinha forma no ventre da minha mãe e o Senhor já me conhecia. Então veja que o salmista está numa composição mostrando para Israel, através do seu louvor, que quando ele ainda estava informe, não tinha forma, Deus já o conhecia. É bom a gente entender que qualquer reivindicação, né, de autonomia sobre a vida, onde o ser humano quer dizer que a autonomia sobre a vida está a mulher tem essa autonomia, ela reivindica para si esse direito de mandar no feto, de mandar na criança que está no seu ventre, de fazer o que quer desse feto. Isso é uma afronta à soberania divina. E hoje nós iremos estudar justamente sobre isso, sobre a concepção natural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Então compreenda isso e vamos estudar a palavra de Deus para que você possa ser edificado para a glória do nome do Senhor Jesus. Então vamos ao nosso primeiro ponto da nossa lição. Esse primeiro ponto fala sobre a concepção de Cristo. E essa concepção está dividida em 3 subpontos. Qual é o primeiro subponto? É o anúncio do nascimento. Esse anúncio de Cristo já mostra que a concepção de Cristo foi algo maravilhoso. Veja que o texto diz que uma virgem, ela estava comprometida a casar-se com José, e o nome dela é chamado de Maria, né? E ela recebe a visita do anjo Gabriel lá na cidade de Nazaré. Veja que em Lucas, o escritor, no capítulo 1, verso 26 e verso 27, ele diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então perceba que a Bíblia diz que o anjo Gabriel, que é um mensageiro de Deus, veio até Maria trazendo uma mensagem de que aquela moça que estava desposada, ela ainda não estava casada com José, né? Na cultura judaica, o ato de desposar, né, já está comprometida, mas ainda não havia atividade sexual, e José não havia conhecido Maria ainda. Essa expressão conhecida é muito comum, usada nas Bíblias João Ferreira de Almeida corrigida, mais antigas, hoje nas Bíblias mais atualizadas. A expressão conhecer, ela já vem já colocada, né, que é o ato sexual, não havia ocorrido, né, a conjunção carnal desse casal. Então, a Bíblia diz que neste momento o anjo vem e traz uma mensagem para ela dizendo que ela teria um filho. Veja que esse ser angelical lhe faz uma revelação, dizendo: olha, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e você vai colocar o nome dele de Jesus, já em cumprimento a uma promessa que Deus havia feito ao profeta Isaías lá no passado, dizendo que uma virgem iria conceber e dar à luz um filho, e seria o Deus Emanuel, o Deus que estaria conosco. Então Maria, naquele momento, surge uma dúvida, e ela chega a indagar o anjo, né, dizendo: e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço varão, ou seja, visto que eu nunca tive nenhum relacionamento, né, com varão algum, como é que isso vai se dar? Então Maria, ela quer saber como é que isso ia ocorrer. Afinal de contas, ela não tinha tido nenhuma conjunção carnal. Então ela queria saber como isso iria acontecer. E a Bíblia diz que então o anjo explica para ela que isso seria obra e graça do Espírito Santo. E aí aqui já entra o nosso segundo subponto, é a miraculosa concepção. Ou seja, o que vai acontecer com você. E o anjo começa a explicar para ela: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o anjo começa a explicar a Maria que o que ia ocorrer com ela não era uma obra humana, não era algo humano, era algo do Espírito Santo. O Espírito Santo iria descer sobre ela e iria acontecer aquela concepção. Era algo que seria
a encarnação do Verbo, né, a encarnação de Cristo ali a partir do ventre de Maria. E é bom que você saiba que muitos agnósticos no primeiro século já tentou negar esta verdade do nascimento virginal de Cristo. Mas a igreja nunca teve nenhuma dificuldade, nem a partir dos pais da igreja, nem dos primórdios da igreja, e nem durante toda a história da igreja nunca teve dificuldade de crer nesta verdade central de que a concepção de Jesus se deu em Maria, ainda virgem, através de obra e graça do Espírito Santo. É tanto que o evangelista João, lá escrevendo a carta, né, a primeira carta, ele diz no capítulo de número 4, que aquele que negar que Jesus Cristo veio em carne, este tal tem o espírito do anticristo, é contra Cristo, é contra a obra de Deus. Porque alguns diziam que Jesus tinha nascido como ser humano normal, comum, e o Espírito tinha pousado sobre ele e ele se tornou Cristo. E depois deixou de se tornar o Cristo, como está na ideia de alguns, de que ali no ato do batismo, quando o Espírito Santo, né, veio na forma corpórea de uma pomba, então naquele momento é que Jesus se tornou Cristo. Mas o próprio João, argumentando no Evangelho, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o nascimento de Jesus Cristo foi um nascimento em carne. Ele nasceu de maneira normal, comum, como qualquer outra criança nasceu. Porém, a sua concepção é que é uma concepção milagrosa. Veja o que diz, por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 1, verso 36 a 37. E o anjo lhe comunica a gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Ou seja, o anjo vai dizer para ela, olha, você precisa visitar a sua prima, né, a sua parente, Isabel, pois ela também vai conceber. Ela já está bem velha, o marido dela também, o Zacarias, está bem velho, e eles não têm condição nenhuma de gerar filhos, mas ela vai estar grávida. Então, você precisa entender que ela já está no 6º mês, agora você vai até lá e você vai entender o que é que está acontecendo, para que reforce a sua fé, para que você creia no que está para acontecer. E a Maria, ela visita a Isabel, vai até Isabel, e lá ela encontra de fato Isabel grávida. Veja que a Bíblia diz que quando Maria se aproxima de Isabel, há ali uma vibração no ventre delas, dando a entender a comunicação das crianças. Né? Há uma atração onde Isabel sente a vibração e Maria sente ali a presença do Espírito Santo, marcando aquele momento importante, tanto na vida de João Batista, né, o primo de Jesus, como também o próprio Jesus. E ali Isabel declara que o que estava no ventre de Maria era o seu Senhor. Ela já chama ele de Senhor, ainda estando informe, ainda não tendo forma, né, de uma criança comum. Então veja que maravilha o que Maria declara, Isabel declara ali. Então você pode ler o texto, você vai compreender a dimensão disso. E é bom que você entenda também, né, que o dia 24, né, de São João, aí, que é comemorado, né, pela Igreja Católica Romana, que foi estabelecido como São João, aqui no Brasil, no dia 24 de junho, é justamente 6 meses antes do Natal, que foi uma data também que eles criaram para comemorar o nascimento de Jesus. Então eles colocaram 6 meses antes esse feriado de São João, para também, de alguma forma, vincular o nascimento de Cristo aí no dia 25 de dezembro, 6 meses antes, já falando desse momento do que está aqui no texto. A gente não estou entrando aqui no mérito, né, desses feriados, da relevância, importância e o que há de idolatria por trás disso, só estou mostrando para você que a igreja também, né, a Igreja Católica Romana, estabeleceu justamente acreditando nessa ideia dos 6 meses que havia entre os dois, tanto o feto de Maria, né, que era o Cristo Jesus ali já sendo gerado, como também a questão de João, já com 6 meses ali no ventre de Maria. Então perceba que o que nós compreendemos já no 3º subponto é a bênção do nascimento. E o próprio Douglas Batista vai dizer que Jesus nasceu de um ponto natural, comum, como qualquer outro ser humano. E retifica-se, contudo, que Jesus foi concebido no ventre de Maria por obra miraculosa do Espírito Santo e sem um pai humanamente falando. Veja que Lucas,
Ele constrói a genealogia a partir da ideia de colocar José ali na condição que era o pai humano, mas não o pai biológico, né? Era o pai que criou Jesus, que educou Jesus junto com Maria, tinha essa missão, mas não o pai biológico. E ele constrói a genealogia a partir também da ideia de José, conectando até Adão. Enquanto que Mateus já constrói a genealogia a partir da ideia de Maria, colocando desde ali, né, Abraão, Davi, passando por todos, né, os antecessores e colocando Jesus ali na condição de um descendente real, um descendente da família de Davi. E o terceiro subponto da nossa revista vai falar sobre a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, meu irmão. Isso está descrito em Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Veja, por exemplo, na versão NVT, que é a nova versão, diz assim: assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento de um bebê no ventre de uma mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Meu querido, para aqueles que dizem que a vida, né, é uma discussão agora presente no Supremo Tribunal sobre a ideia de permitir o aborto, já até né, a 12ª semana, a partir daí não, mas até a 12ª semana a decisão estará na mão apenas da mulher, da mãe. Inclusive um projeto de lei agora apresentado por uma deputada na tentativa de criminalizar qualquer pessoa que venha a tentar interferir ou de alguma forma talvez até aconselhar a mãe a desistir do aborto. Qualquer pessoa que de alguma forma interferir será punido, né, com uma punição gravíssima, né, no Código Penal, na tentativa de tentar aprovar cada vez mais a liberação do aborto. Mas perceba que nesse ato aqui do milagre da vida, desde a concepção, do momento em que o óvulo, né, junta ali com o espermatozoide, ali já está a concepção, o começo da vida. É tanto que a própria ciência vai confirmar que ali naquele momento já está definido a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. Né? Já está ali o DNA que vai diferenciar ele, né? Para mostrar que ele não é um prolongamento do corpo. O próprio pastor Silas explica muito bem isso quando ele diz assim que o que há diferença que está ali naquela formação entre um nascido é o espaço de tempo, porque o nascido já tem 9 meses de vida, né? 9 meses de gestação. E aquele que está ali sendo formado, o tempo ainda não deu o espaço para ele se revelar, para ele mostrar o que está ali. Mas ali já está todas as decisões, o sexo da criança já está ali definido. Então não é um prolongamento do corpo. O que é um prolongamento do corpo? O prolongamento do corpo é a unha, é o cabelo, né, que você pode cortar e vai crescer de novo de forma natural. A mesma unha, o mesmo cabelo, vai estar tudo ali. Mas o feto tem a identidade própria. Ele tem a sua identidade própria. E não é a partir do 3º mês, é a partir da sua concepção. Veja que Deus, ele adotou o ser humano com a dádiva da procriação. Tanto a formação, como o sábio Salomão está entusiasmado em Eclesiastes, em dizer que a vida, como se é que se formam os ossos no ventre de uma mãe, ele está espantado com isso. Ele está aqui tão maravilhado com isso que ele agora começa a dizer, né, como é que isso é formado. Então, Deus também não só faz o milagre da geração de uma vida no ventre de uma mãe, como também ele dotou o ser humano com a capacidade da procriação. É o que está em Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra.
Então Deus deu ao homem, né, ao ser humano, essa capacidade, essa bênção de procriar. E no Antigo Testamento, quem não tinha essa dádiva sofria. As mulheres hebreias, né, as mulheres israelitas, quando elas tinham o ventre, né, estéril, elas oravam incessantemente para que Deus desse esse direito, essa dádiva da concepção. Nós temos a Sara, que orou ao Senhor junto com Abraão para que tivesse Isaac. Nós temos o caso da nossa irmã Rebeca, que orou insistentemente com Isaac, né, para que gerasse Jacó e Esaú. E assim nós temos tantos outros casos, né, como o caso de Raquel e tantas outras mulheres como Ana, já mostrando que o milagre da vida, a concepção é um milagre da parte de Deus sendo gerado no ventre de uma mulher. O nascimento de filhos é uma recompensa divina. É assim que era visto no Antigo Testamento. O Salmo 127, verso 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Veja que numa versão mais na NVT, vai dizer assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá aos seus filhos, que Deus dá aos seus servos. Então nós temos aqui a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez milagrosa de Maria, uma virgem. Então é aqui que está mostrando o quanto essa gestação é sagrada, a importância da geração de um filho. E nada dessa ideia que é meu corpo, minhas regras, né? Quem manda no meu corpo sou eu e eu faço do meu corpo o que eu quero. E aí eles tentam sensibilizar a sociedade para justificar o que fazem, né? Como porque é a vítima do estupro, é a vítima de um abuso, porque é melhor abortar do que criar uma criança sem condição de vida. E tudo isso, às vezes, ou na maioria das vezes, para justificar a entrega do sexo, do pecado, sem o devido matrimônio, né? Sem o devido casamento. E aí querem dar o poder de dizer que foi uma gravidez indesejada, sem planejamento, e justifica um erro cometido, cometendo um outro erro para eliminar uma vida. Veja que o ser humano se torna tão perverso a cada dia que eles gastam bilhões para ir até outros planetas. Aí quando chega lá em outros planetas, encontra alguma célulazinha lá, um cromossomo, e eles dizem assim: encontramos vida em Marte. Encontramos vida em determinados planetas. Há possibilidade da vida. Mas quando se trata de um feto, né, de um embrião, ali em formação na concepção, eles dizem que ali ainda não é uma vida. Ali é um prolongamento do corpo e a mulher pode expelir e pode abortar, interromper a gravidez. Veja que absurdo, que pensamento maluco essas pessoas estão tendo nos dias atuais. Mas vamos à frente. A gravidez miraculosa de Isabel na idade avançada. Veja que eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então veja que tanto a concepção de Maria como a de Isabel era algo miraculoso da parte de Deus. Isabela trazia João no ventre para preparar o caminho para o povo que estaria, né, vindo a Cristo através da mensagem do profeta de João Batista. Maria, por sua vez, portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, que nasceu para ser o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Veja que Lucas, verso 32 e 33, diz assim: e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, em Lucas capítulo 2, verso 11. Então não há dúvida, meu querido, não há dúvida nenhuma que a concepção de Cristo, né, é algo maravilhoso desde o seu anúncio, desde a sua concepção,
como também a bênção do seu nascimento. E o pastor Douglas Batista faz uma afirmação, usando aqui a Bíblia Shed, né, escrita em 97, dizendo que destaca que tanto o ventre como a criação da vida são obras da insondável sabedoria e onipotência divina, com o qual Salomão contrasta o fracasso da sabedoria humana. Ele diz como é que o homem vai conseguir compreender a formação de uma criança, como é que se formam os ossos de uma criança no ventre de uma mãe. Então o sábio Salomão estava completamente entusiasmado com esse milagre. Então, o resumo que a gente pode ter aqui desse primeiro ponto é que a história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralização da vida desde o ventre materno, ressaltando que toda gestação é um milagre, é uma dádiva concebida pelo Criador. Mas vamos ao nosso segundo ponto da nossa lição, que fala sobre a cultura da morte. Essa cultura da morte, ela vem a partir de um projeto ideológico. Esse é o nosso primeiro subponto. A cultura da morte ele é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto, a legalização da eutanásia e a apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Então veja que esse projeto ideológico ele traz consigo essa legalização, tornar legal para que se possa praticar o aborto sem nenhum tipo de obstrução ou interrupção de pessoas. Esse projeto que eu disse que a deputada está tentando aprovar, por exemplo, se uma pessoa chegar em um hospital, se esse projeto for aprovado, se uma pessoa chegar num hospital e dizer assim, eu fui violentada, o médico não pode nem questionar, duvidar se foi ou não foi, já para que ela possa ter o direito. Já no Supremo tem a discussão sobre a ideia de poder abortar por qualquer razão, desde que a mulher queira, até a 12ª semana. Países vizinhos e outros países aqui próximos da gente já aprovou, por exemplo, através de Senado, deputados ou dos seus ministros, até 24 semanas, 18 semanas, já foram vários. Então essa ideia, essa cultura da morte, de tentar de alguma forma colocar na cabeça das mulheres, das pessoas, de que elas têm o direito a legalizar essa atividade. E acham que isso é normal. Por exemplo, a legalização da eutanásia, pôr um fim à vida, isso faz parte dessa cultura da morte. Essa apologia ao suicídio, que a pessoa tem direito sobre o seu próprio corpo, ele pode mutilar o seu próprio corpo. Essa loucura que eles colocam nesse projeto ideológico, eles fazem loucura e colocam na cabeça da pessoa uma lavagem cerebral, onde a pessoa não consegue compreender a dimensão do que Deus tem para a sua vida. E se não bastasse, vem a questão do controle de natalidade imposto de uma forma tão terrível, onde as mulheres já não querem mais gerar. Já não querem mais nem gerar um filho ou 2 filhos. Não querem mais. Uma cultura, um controle tão rigoroso que não é nem a ideia do planejamento, é a ideia mesmo de não gerar. Então, mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, eles impõem uma agenda da desconstrução da sacralidade da vida. Eles estimulam, por exemplo, a eugenia, o descarte do ser humano como uma má formação ainda no útero materno. Veja que isso era uma ideia de Hitler, tão combatida e criticada por alguns, onde Hitler queria ter uma raça pura. Então, eles querem já permitir no Brasil, como foi permitido em 2012, pessoas que têm qualquer deformação no corpo, a mãe já pode descartar aquele feto. Não querem mais os diferentes, aqueles que possuem alguma dificuldade. Querem estipar a raça e dizem ainda que isso é progresso, que isso é os defensores da vida. Preste bem atenção no absurdo que essas pessoas estão fazendo. Veja que eles querem praticar a eugenia, que é o descarte do ser humano com má formação no útero materno. Como que purificar a raça para que não haja deformidades ou diferentes no meio da sociedade. E ainda prega a igualdade, ainda prega o direito da vida do ser humano. Veja que a maternidade ela está sendo depreciada a fim de que a mulher não seja mãe.
a saúde reprodutiva é modificada para justificar o aborto como uma medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o seu próprio corpo. Se esquecendo, né, como diz bem o pastor Silas, que é o feto que determina tanto a hora de sair, de nascer, e modifica e passa a controlar o corpo da mulher, e não o contrário. Ele vira, ele se mexe, ele se movimenta, ele passa a ter vida própria, independente, dentro do ventre da mulher. Então, nessa cultura da morte, esse projeto ideológico é de destruir a vida humana, destruir o ser humano. Mas se não bastasse, aí vem a ideia do direito sobre o corpo, né? A cultura atual insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Uma coisa, meu querido, é eu exercer o direito sobre o meu próprio corpo. Né? Na ideia de que o corpo eu posso controlá-lo, né? Que eu posso fazer o que eu quero e eu posso exercer minha liberdade. Só que liberdade, meu querido, é também fazer o oposto do que a minha carne deseja, que os meus impulsos desejam. Ter o direito de controlar os meus impulsos. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras, utilizado para reivindicar os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outras coisas, eles não condizem com os ensinamentos da palavra de Deus. Qualquer opinião contrária à consideração da violação da liberdade humana, as escrituras ela vem asseverar que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Efésios capítulo 2, capítulo 5, verso 29 diz: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes o alimenta, sustenta, como também o Senhor faz isso com a própria igreja. Então veja que o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Éfeso de que ninguém aborrece a sua própria carne. As pessoas respeitam o seu corpo alimentando. Veja que, embora o ser humano é livre, ele não tem o direito de profanar o seu corpo, é o que a Bíblia ensina. 1 Coríntios capítulo 6, verso 13. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará. Deus irá aniquilar tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. O Senhor é para o corpo e o Senhor é para o corpo. Então veja que Paulo está mostrando para os irmãos de Corinto que eles precisavam conservar os seus corpos como templos do Espírito Santo. E não profanar, não destruir este santuário, não destruir este corpo. E veja que se o meu corpo não pode ser destruído, o meu corpo não pode ser profanado, o meu corpo tem que ser bem respeitado e alimentado, e o corpo de uma criança que precisa ser protegido. Esse feto que precisa ser conservado, guardado no ventre de uma mãe. Então veja que eles querem a todo custo deturpar a palavra de Deus. O terceiro subponto do segundo ponto diz que o aborto e a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião. A prática do aborto, né? O terceiro subponto diz a prática do aborto. O aborto e a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Então isso é que é a prática do aborto. É interromper de alguma forma ali através de remédios e medicamentos, ou às vezes até mutilando aquele corpo. Sem contar os traumas que ficam para as mães, para as mulheres que praticaram o aborto. As consequências que ficam, né, na consciência, os traumas, né, as perturbações de poder ter feito diferente. E eles tentam de alguma forma cauterizar a mente das mulheres para que elas possam fazer isso e ficar sem nenhum remorso, sem nenhum senso de culpa. Veja que o termo gestação se refere ao ato em que o embrião fica no útero desde a concepção até o nascimento. Não é apenas a partir de algumas semanas, é desde a concepção até o nascimento. Isso é a gestação. O aborto, ele pode ser intencional ou provocado no período da gestação. Ele pode ocorrer de forma espontânea, quando acontece, por exemplo, algum problema de formação, ele acaba sendo expelindo, saindo, que é chamado de aborto espontâneo. Mas vamos adiante. Provocar a interrupção da gravidez da mulher
era um ato criminoso no Antigo Testamento. E há pessoas que dizem, não, a Bíblia não fala. Veja o que diz Êxodo capítulo 21, verso 22 e 23. Provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Diz assim, ó, se alguns homens estiverem pelejando, brigando e acabar ferindo uma mulher e forem causa que ela venha abortar, se não houver morte, certamente aquele que feriu será só multado. Mas se impuser o marido, né, lhe pagará diante do juiz. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Então veja aqui, um feto para a nação israelita era algo já tremendo, uma vida que estava ali, vida por vida. Se alguém tivesse lá no abril uma confusão, acertar sua mulher grávida e gerasse a morte daquele feto, então pagaria vida com a vida. Tanto a vida já crescida que provocou a confusão, como aquela vida que foi perdida. Se não fosse só algum dano que não gerasse a morte, ele pagava uma multa diante do juiz estabelecido pelo marido. O sexto mandamento, né, diz que não matarás. E para os teólogos, entendedores das escrituras sagradas, ver que não matarás é nenhuma morte planejada ou premeditada. Não podia ser feita ou realizada. Então veja que o Antigo Testamento é muito claro sobre essa situação. A proibição do aborto está incluída neste mandamento. Eles não querem encarar isso, que aqui não está muito bem claro, mas está muito claro. Não matarás. Quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. O resumo do nosso segundo ponto diz sobre o pretexto da autonomia e deturpação do livre-arbítrio, a cultura da morte se alastra e naturaliza práticas abomináveis à palavra de Deus. Então esse é o nosso resumo do nosso segundo ponto. Vamos ao terceiro ponto da nossa revista, já para concluir. Nós vamos falar sobre a sacralidade da vida. Por que a vida é sagrada? Porque a vida ela é inviolável. A vida humana, meu querido, ela é sagrada, pois ela é um ato do Criador, é um ato criado por Deus. Deus é que criou a vida. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito a alma vivente. Veja que Jó, capítulo 12, verso 10, diz que está na sua mão a alma de todo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Então Deus é quem formou o homem, é quem criou o homem. A Bíblia diz que Deus dá a vida e Deus tem o poder de tomar a vida. Só Ele tem esse direito. Então a vida humana é sagrada porque ela é um ato do Criador. Ela é fonte divina, ela é resultado da criação divina. Quando Deus o formou ali no Éden, a vida é sagrada. O princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90, verso de número 12. Então veja que o princípio de que a vida é sagrada e a dignidade da pessoa humana, ele acaba tornando essa vida o quê? Inviolável no seu direito à vida. Por isso que a vida ela é sagrada, porque a vida é inviolável. O valor da vida ele é absoluto e ele deve sobrepor a qualquer outro direito. A Bíblia diz que nós devemos, a Bíblia diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida, meu querido, ela é inviolável, ela é um presente do Criador dado ao ser humano. O próprio salmista vai expressar através do salmo que Deus conhecia ele quando ele ainda estava informe, quando ele ainda não tinha forma no ventre de sua mãe. Deus o conhecia. Deus já sabia todos os seus dias, estavam escritos no seu livro. Então perceba que a vida ela é inviolável. Somente Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Isso é o que diz 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 6. O Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O cristão precisa tomar cuidado com esse relativismo.
e não pode fazer concessões. Você não pode ficar nesse meio termo de pessoas que querem banalizar as Escrituras, negar algumas verdades das Escrituras, nesses ensinos liberais, né, onde querem alegar que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é a palavra infalível, para acabar criando uma cultura relativista. Você precisa estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência, que fica vindo através, né, de ensinamentos, educações, de filmes, de programações e de meios que eles querem de alguma forma incutir na sua cabeça de que a vida não vale nada, né, a desrespeito da vida humana. Veja o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 2. O apóstolo Paulo, orientando a igreja, diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quando Paulo estava orientando Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada na sua própria consciência. É assim que eles querem, de alguma forma, cauterizar a sua mente, para que você não creia e não continue crendo nessa verdade tão importante que é a palavra de Deus. O nosso segundo subponto do terceiro ponto diz assim: o começo da vida. Quando começa a vida? A partir de quando? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, né? 12 semanas, 24 semanas. As Escrituras, ela é muito incisiva nesse assunto. Ela afirma que a vida começa desde a concepção. Jeremias, por exemplo, no capítulo 1, verso 5, diz que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Veja que o chamado divino, o projeto de Deus para Jeremias estava desde o ventre da sua mãe. Começou desde a concepção. O próprio Jesus, no ventre de Maria, né, quando estava ali, foi chamado de Senhor por Isabel. E se não bastasse, o próprio João Batista, também no ventre da sua mãe, já era o profeta que iria profetizar, começando ali a abrir caminho para que o Salvador viesse a este mundo, o precursor do Messias, o profeta. Veja que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a sua concepção, como disse o próprio salmista Davi, versículo que eu tenho citado desde o início da nossa aula, que é o Salmo 139, verso 13. Pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Deus o conhecia. Veja também que ele vai dizer que Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre. Eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Numa versão mais moderna, ele diz: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E eu disse e eu sei muito bem. Então Deus vê, meu querido, o embrião ainda informe e a alma desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Ele diz assim, olha, os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como as mais profundezas da terra, como nas mais profundezas da terra, os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E o teu livro, né? E no teu livro todas estas coisas foram escritas, os quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda nenhuma delas havia. Então veja que beleza essa composição do salmista. A vida começa quando ela corre a união entre, né, o gameta, que é chamado a palavra, né, gameta masculino e o gameta feminino. Quando há ali a fecundação, né, do espermatozoide, né, junto com o óvulo feminino, quando ali ambos fecundam, como eu disse desde o início, ali já está a cor do cabelo, a cor da pele, ali já está toda a definição do corpo humano.
Então não há como dizer que a concepção começa a partir de algumas semanas. Que vai quando começa a formar consciência, quando começa a formar, quando começa a ampliar o que já está naquele projeto. A vida começa quando ocorre essa reunião. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria. O seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade e desejo de caprichos humanos. Simplesmente porque alguém diz que não planejou, porque alguém quer, não me programei. E agora eu tenho o direito de ceifar uma vida, de eliminar uma vida. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Vede agora que eu sou, né? E mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Romanos 9, 20 diz, mas, ó homem, quem és tu? Que a Deus replica, porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizestes assim? Então veja que o poder humano, o poder divino, está sobre a formação da vida humana. É Deus que estabelece o começo da vida, meu querido. A vida começa a partir de Deus. Deus é que dá a vida no ventre, essa bênção da geração. E a partir dali, naquele momento em que começa a concepção, é que começa a vida do ser humano. E o nosso terceiro subponto, desse último ponto, para a gente terminar a nossa lição, fala sobre a posição cristã. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A igreja que reconhece a autoridade bíblica, ela defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Se uma igreja reconhece a autoridade bíblica, se a Bíblia é a palavra de Deus, para esta igreja, ela precisa defender a dignidade humana. E defender que a vida é inviolável desde a sua concepção. Se alguma igreja, se algum segmento religioso, se algum líder religioso está seguindo por caminhos deturpados, né, querendo adaptar a palavra de Deus às coisas e às práticas que estão tendo nos dias atuais, pode ter certeza que essa pessoa ela não reconhece a autoridade bíblica. Quem reconhece a autoridade bíblica ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas e não pode ser violada. Samuel diz, né, o profeta Samuel, na primeira carta, no primeiro livro, capítulo 2, verso 6, que o Senhor é quem tira e o Senhor é quem dá a vida. A igreja que reconhece a autoridade bíblica, ela ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios deve ser combatida. Assim como Janes e Jambres estavam resistindo a Moisés, resistindo à verdade, homens corruptos do entendimento, reprovados quanto à fé, estão tentando fazer a mesma coisa nos dias atuais. E nós precisamos ter cuidado, ter uma posição firme. É por isso que a nossa igreja tem como declaração de fé da nossa igreja, desde 2017, dizendo que cremos na concepção e no nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas, e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Em 6 de agosto de 2018, né, ela ratificou o seu posicionamento quando, perante uma audiência pública no Superior Tribunal Federal, perante a ministra Rosa Weber, né, relatora da ação de descumprimento do preceito fundamental, a igreja fez ali mais um conjunto de argumentações das Assembleias de Deus, divididos em 4 pontos. E a nossa igreja defendeu que porque o direito à vida não pode e não deve ser violado. Segundo, porque o abortamento está em desacordo com a moral razoável dos brasileiros. Terceiro ponto, porque a matéria é de competência do legislativo, então é o legislativo que precisa legislar ou criar qualquer lei com relação a isso, e não o Supremo Tribunal Federal, e porque o aborto faz apologia à cultura da morte. E por fim, invoca-se a autoridade bíblica para afirmar que a palavra de Deus diz: não matarás o inocente. Então essa é a posição da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, que a gente precisa, acima de tudo, ter posição firme com a palavra de Deus.
E o resumo desse terceiro ponto é que as Sagradas Escrituras defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo deve fazer. E concluímos a nossa aula dizendo a você que a concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida na gravidez é uma agressão ao direito de nascer. São princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Quais são esses princípios? Valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável. E Deus, meu querido, é o autor e detentor da vida. E nós não podemos jamais concordar com essas loucuras, essas maluquices que estão querendo empurrar goela abaixo com essas ideologias que estão sendo propagadas e defendidas nos dias atuais. O nosso ensinador cristão deixa alguns textos importantes para nós, dizendo que a Igreja do Senhor deve se posicionar contra qualquer tentativa maligna de interrompimento da vida a seu bel prazer. É importante que todo cristão não se esqueça de que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Ele é o parâmetro comportamental para que a igreja preserve o bom sal do Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe com esta lição. Que Deus te abençoe com esta palavra. E que você guarde ela no seu coração e ministre aí com força para os seus alunos. A minha oração é que Deus possa nos abençoar, clarear a nossa mente, nos fazer compreender, para que você possa entender a palavra de Deus. Não deixe de comentar aqui no nosso vídeo. Deixe o seu comentário, a sua opinião. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Mais pessoas precisam ouvir essa palavra e ser edificado para a glória do nome do Senhor Jesus. Ajude o nosso canal a crescer, né? Se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando e fazendo parte aqui dos nossos estudos da palavra de Deus. Se você quer, né, compartilhar ou entrar em outros conteúdos que o nosso site disponibiliza, o nosso canal disponibiliza, entra aqui na descrição. Aqui nós temos a sugestão de alguns livros que você pode comprar e você vai assim adquirir descontos bons demais aí e você vai estar também nos ajudando a continuar pregando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de Cristo te alcance cada dia mais e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.